Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Sou o professor Jélio César, solista, camerista, bacharel em música pela Universidade Federal do Estado de Goiás. E essa é a nossa quinta aula de uma série de 8 videoaulas que fazem parte do projeto de continuidade das oficinas culturais pelo Instituto Mundo e Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo das aulas anteriores, hoje nós iremos falar sobre inversão ou inversões de acordes. Então, vamos lá. Bom, iniciando o nosso conteúdo da quinta aula dessa série de 8 videoaulas, nós vamos falar agora sobre inversão ou inversões de acorde. Embora eu até tenha, em algum momento de outras aulas, falado sobre o assunto, nessa aula a gente vai entrar de forma bem específica, e de forma aplicada. Então nós vamos pegar como referência e como base o centro tonal de Dó maior, o que nós já conhecemos e obviamente já tocamos. Então o acorde Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si menor 7, bemol 5. Ok, o que a gente vai fazer? Nós vamos tocar o centro tonal invertendo as notas do acorde. Bom, mas o que isso aí quer dizer, Quer dizer que se a nota do acorde Dó, a nota mais grave, lembra o seguinte, quando eu falei sobre tríades, que o acorde ele é formado por um conjunto de notas, que são organizadas de uma seguinte forma: tônica, terça, quinta. Nada mais é do que terças sobrepostas. Então, tônica é a primeira nota da escala, terça, a terceira e quinta, obviamente, a quinta nota. E aí o que eu vou respeitar são os intervalos, que a gente utiliza. Então é o seguinte, o acorde de Dó, ele tem como primeira inversão a terça, ou seja, quando eu toco no estado fundamental, ou seja, com a tônica no baixo, se eu pensar em fazer a primeira inversão, quem vai estar como nota mais grave é a nota Mi. Então eu posso fazer dessa forma, um Dó pensando em tríade. E é interessante porque aí vai entrar a questão da enarmonia. Esse acorde ele vai parecer um Lá menor com sétima e ele é também um Dó com terça no baixo. Agora, é claro que a gente vai tratar ele como Dó. E aí a enarmonia são notas ou acordes que possuem mesmo som com nomes diferentes, a questão da nomenclatura. Por isso que eu sempre digo, em todas as aulas, o mais importante é a aplicação prática do que propriamente a parte teórica. E é interessante que essa parte prática, a gente fala muito a respeito da parte teórica, mas no final acaba se encontrando, Porque se você observa aqui, quando eu monto esse acorde, eu tenho uma base de acorde com sétima e também um acorde com primeira inversão. E aí é interessante lembrar o seguinte, se eu tenho essa pestana aqui, isso implica exatamente naquela mesma ideia das outras aulas. Se eu andar uma casa aqui, eu tenho que levar em conta a pestana
Então eu posso alterar, por exemplo, esse dedo vem para cá, esse outro para cá e a pestana aqui, né? E aí eu toco aqui. Só que nesse caso é até interessante, né? Porque eu poderia pegar uma meia pestana, tendo em vista que eu vou tocar a partir dessa corda. E aí seria um Dó sustenido aqui, com baixo em Mi sustenido. Olha que interessante, né? Quer dizer, o Mi sustenido, em um outro momento eu falei que não existe, né? Isso de forma prática, né? Porque se, na verdade, a gente aumenta meio tom no Mi, na verdade eu estou tocando o Fá, né? Mas isso por conta do sistema de afinação temperado, que é o que a gente utiliza, né? Então, o sistema de afinação temperado, o Mi realmente e o Si não tem essa distância, né, de sustenido. Obviamente aqui é meio tom, então do Mi você vai para o Fá, você não tem um Mi sustenido. Mas na parte teórica aí sim, já tem, né? E obviamente também tem diferença. Só que a gente só consegue perceber isso nos instrumentos de afinação não temperado, né? Como por exemplo a voz, né? Ou o violino, que você não tem esse trasto, né, demarcando aqui. O instrumento de sopro, de modo geral, também você não tem, né? Com exceção da gaita, que aí já tem as notas pré-estabelecidas também, que é, né, um instrumento de afinação temperada. Então, no nosso caso, é um instrumento de afinação temperado, o violão. Então, por isso, a gente tem essa situação, né? Que na parte prática, realmente, a gente não tem o Mi sustenido e o Si sustenido. E, contrapartida também, você não tem, né? Por exemplo, o Fá bemol, né? Ou seja, meio tom atrás aqui, ele volta para o Mi. Ele não tem o Fá bemol. E o Dó também, você não tem um Dó bemol, né? Então, basicamente, abrindo esse parênteses aí, só para reforçar essa ideia. Então, aqui, em relação à primeira inversão, então, Dó com baixo em Mi. Então, né, quer dizer, eu montei aqui o acorde de Dó, tirei meu dedo 3 aqui, ó, ficou só os dois. Eu vou tocar aqui na minha mão direita a partir da quarta corda, meu dedo 4 aqui e toco. E aí tenho o Dó com terça no baixo. Essa é uma das possibilidades, tá? Eu estou pegando aqui a primeira região para fazer essas inversões e obviamente que eu poderia fazer de N outras formas em outras regiões e até aqui mesmo, né? Adicionando outras notas. Próximo acorde, Ré menor, né? Levando em conta o centro tonal. Então, seguinte, a mesma ideia, né? Quer dizer, se eu tenho o Ré, aí eu penso tônica, terça, quinta. A terça do Ré, Ré é a primeira, terça é o Fá, né? E a quinta o Lá. Então, o Fá aqui, eu tenho ele para colocar no baixo aqui, ó. Tendo em vista o seguinte, que o Ré menor, o baixo dele é essa corda solta, é o Ré, né? Então aí, se eu pensar, né, no baixo aqui que está sendo tocado, Ré sustenido, Mi, Fá. Então, meu dedo 3 aqui sobe para a casa 3 e meu dedo 4 entra aqui, então Fá. Então, Ré menor com baixo em Fá, né? Ou seja, a terça no baixo, e aí continua sendo primeira inversão. Lembrando o seguinte, né? Que sempre que a terça, né, a terceira nota ali da formação do acorde tiver no baixo, é primeira inversão. Então a gente ainda está fazendo apenas a primeira inversão, né? Fizemos aqui do Dó, então temos aqui Dó com o Mi no baixo. Ré menor com Fá no baixo. Agora, o Mi menor, né? A gente precisa fazer a inversão dele, né? Que é esse acorde aqui. A terça do Mi menor é um Sol, né? Então, para a gente fazer um Mi menor nessa região aqui, com a nota Sol, como que a gente vai fazer? Né? Quando eu toco aqui, estado fundamental. Então, eu tenho que pensar, né? Da mesma forma que eu estou pensando aqui, né? Que eu toquei, por exemplo, o Dó que iniciou aqui, depois veio aqui o Ré menor no baixo aqui, eu vou pensar aqui no Sol aqui. E aí, eu vou pensar no acorde de Mi menor, né? Pensando na tríade. Então eu tenho um Sol aqui, eu tenho um Mi aqui, eu tenho um Si aqui, e aqui eu tenho um Sol de novo. E é interessante porque eu tenho o mesmo shape, né? Ré menor com a terça no baixo, Ré sustenido,
menor, né? Com a terça no baixo, né? Com Fá, baixo, Fá sustenido. E agora o Mi. A não ser, né, que eu fizesse de uma outra forma, né? Eu poderia fazer, pegando aqui, vamos imaginar que tipo de acorde eu poderia fazer aqui. Tocando um Lá, tocando um Si, de uma forma mais simples, né? Por que que eu estou parando aqui? Exatamente pensando nessa região. Porque eu posso simplesmente trazer o acorde e caminhar assim com os outros que eu fiz. Eu estou pensando aqui porque nem sempre quando a gente toca ou decora os acordes, né? Isso é muito comum. Óbvio que você vai decorar os acordes mais usuais. Agora é importante você saber montar esses acordes, por isso que eu estou passando aqui. Óbvio que inicialmente tudo você decora, os mais usuais, e aí depois você começa a entender a formação deles, né? E aí é importante perceber o seguinte: tríade é a base de tudo. Então, se você sabe a tríade, né, ou montar as tríades e tétrades, você vai conseguir desenvolver em qualquer região, né? Então, eu estou pensando aqui porque temos aqui um Mi menor com sétima, né? Aqui. Eu tenho essa base desses dois aqui, no caso é a terça e a sétima. Bom, eu não tenho a necessidade de ter essa sétima no acorde, né? Eu só quero uma tríade. Então, essa terça aqui, eu tenho que dar um jeito de tirar ela. Ou seja, eu posso tocar a corda solta, por exemplo. Aqui, ó. Mi, Si, Sol. Olha que interessante, né? Se eu toco Sol, Si, Mi, já é um acorde de Mi menor com a terça no baixo, né? Se eu tocar, por exemplo, só isso aqui, eu estou repetindo o Sol aqui, né? Não teria necessidade. Então, essas três notas já formam o Mi menor, né, com baixo em Sol. Então, eu não teria necessidade de montar aqui. Então, eu Dó, Ré, Dó, aí vem Ré menor, Mi. Invertido. Então, Dó com terça no baixo, Ré menor com terça no baixo, Mi menor com a terça no baixo. Que interessante. Três notinhas aqui soltas, né? Três cordas soltas. Você tem um acorde invertido, né? Então, por isso é interessante pensar, porque quando você vai aplicar isso de forma prática nas músicas, facilita o seu processo na hora de tocar, né? Bom, aí agora temos o Fá, né? A pestana. E aí esse é bem interessante, né? A gente tem que pensar na terça, né? Do Fá. Então, Fá, Lá, Dó. Então temos uma tríade: Fá, Lá e Dó. Terça maior do Fá é o Lá. Então a gente pode pensar, por exemplo, no Lá, Fá, repete a terça e o Dó. E aqui seria uma sétima maior, né? O Mi poderia tocar, mas vamos ficar só no Fá, Lá, Dó, né? Então, se a gente tocasse a partir desse Fá e o Mi aqui embaixo, aí teríamos Fá, sétima maior. Mas nesse caso aqui, a gente vai tocar só as notas de dentro aqui, ó. A gente não vai tocar as notas da ponta, que são os Mis, né? Nós vamos tocar só isso. Então nós temos aqui um Fá com baixo em Lá, que poderia ser feito aqui também, que já daria uma outra sonoridade, porque eu estou alterando a região e alterando as disposições aqui, ó, a disposição das notas, né? A forma de colocar as notas aqui. Então aqui eu estou colocando da forma mais simples e prática possível, né? Que é naquele shape parecido ali com o Dó, né? Quer dizer, se eu tenho Dó aqui, eu deixo os dois dedos e aí eu toco as mesmas notas. Posso utilizar a palheta e ou acorde plaquê, né? Puxando ou dedilhando. Agora o Sol. Olha o tanto que é interessante. Eu tenho Sol. Para eu inverter esse acorde, eu tiro o meu dedo 2 aqui. Ao invés de tocar na corda Mi, eu vou tocar na corda de baixo. Então eu tenho o Sol com a terça no baixo, né? E a tríade, né, de Sol é Sol, Si, Ré. Então,
tenho aqui o Sol com a terça no baixo. Agora o Lá menor. Então é a tríade, né? Lá, Dó, Mi. Então, um Lá menor com baixo em Dó, o Dó já está aqui, né? Quer dizer, seria o Dó aqui, ó. Mas aí eu volto meu dedo 3 aqui embaixo do dedo 2 e meu dedo 4 aqui. Né? Que também dentro da nomenclatura que eu falei referente à enarmonia, seria, por exemplo, um Dó com sexta. Eu poderia estar pensando num acorde de Dó e tocando aqui, adicionando a sexta, que é uma nota de tensão. Mas nesse caso aqui, não, eu estou pensando no Lá menor com baixo em Dó, que é o meu interesse e minha intenção na hora de tocar. E por último, a gente tem o acorde meio diminuto, ou menor 7 bemol 5, né? Que é o acorde aqui de Si, menor 7 bemol 5. E aí, a tríade, embora ele seja uma tétrade, eu vou pensar na tríade porque a gente está fazendo a primeira inversão. Então, Si, ele é um Si, Ré, Fá, né? E Lá. Então, Si, o Ré é a terça. Então eu tenho que pensar em uma forma desse acorde ter a terça no baixo, a nota mais grave, né? O Ré. E nessa região aqui, eu poderia montar ele aqui, mas se eu for montar ele nessa região aqui, eu tenho que saber as notas, né? Então eu tenho as notas aqui, ó, Si, Fá, Lá, Ré. Ou Si, Ré, Fá, Lá, né? Dentro da tétrade, né? Se eu for pensar assim, né? Si, Ré, terça, Fá, quinta e Lá, a sétima. Então, a terça é o Ré, eu vou tocar a corda solta. Eu vou pensar agora, né? Na terça, eu vou pensar na quinta, que é um Fá. Então, eu posso tocar ele aqui embaixo. Posso pensar tanto em repetir a terça ou em tocar, por exemplo, o Si solto aqui, que é a tônica. Então, eu tenho terça, eu tenho a quinta, eu tenho a tônica, e aí eu tenho aqui o Lá, que é uma sétima. Olha que interessante isso aqui. Ó. E acorde bonito também, né? Sonoridade do acorde Si menor 7 bemol 5, né? Só que agora com a terça no baixo. É o mesmo acorde, né? Então aqui, ó. E aqui. É interessante que tem até um dedo pivô, né? Que é o dedo 2. Então esse acorde aqui eu estou montando exatamente agora. Assim, pensando, né, nas notas que são características do acorde e montando. Então é uma aula de fato na prática, pensando, né, a respeito e tocando nessa região. É claro que a gente pode pegar isso aqui e depois ir transpondo para outras regiões. Então vamos recapitular isso aqui, né? Vamos repassar. Então Dó com baixo em Mi, Ré menor com baixo em Fá, aí o Mi menor nós pensamos ele de uma forma que, só recapitulando aqui, para você conseguir entender, que de repente nesse primeiro momento parece um pouco difícil, né? Porque você está pensando aí, caramba, você está falando sobre a construção dos acordes e já colocando na prática, mas é exatamente aquilo que eu já falei nas aulas anteriores, né? Então por isso é tão importante você entender sobre tríade, voltar nas aulas anteriores lá, estudar, fazer realmente o exercício, né? E praticar. E se não entendeu, volta de novo, pontua, né? Anota o que não entendeu, né? Anota o que entendeu, né? Então, dando continuidade aqui, quer dizer, eu peguei esse Mi menor aqui e aí coloquei ele simplesmente tocando cordas soltas aqui. Por quê? Essas cordas, elas fazem parte da formação desse acorde. Então eu tenho aqui Sol, Si, Mi. Sol é a terça. O Si, em relação ao Mi, ele é a quinta e o Mi é a tônica. Então, isso. Então tenho aqui Dó, Ré, Mi. Agora o Fá, né? A mesma ideia. Então eu lembro aqui do acorde Fá. Como que eu vou montar um Fá pensando
na terça dele no baixo, que é o Lá. Então eu dei aquela ideia de montar o acorde, tipo Fá sétima maior, que na verdade usando enarmonia, né? Se eu pensar tocando a partir dessa quarta corda, mas na verdade eu vou tocar a partir da quinta corda, então eu toco as notas de dentro, e aí eu tenho um Fá com baixo em Lá, né? Ou eu poderia, como eu falei, tocar ele aqui com essa abertura, mas não é o caso nesse momento. A gente precisa tocar ele aqui para entender essa questão conceitual, né? E aí o Sol, que é o mais simples dentro desse processo, porque temos aqui o Sol, a terça está aqui, então Sol, Si, Ré. Ele já está na ordem parecendo o Dó, né? Dó, Mi, Sol, Si, Ré. Então eu só tiro o dedo 2 e toco a partir do meu dedo 1 aqui e toco. E foi, né? Quer dizer, Sol com baixo em Si. Então eu tenho, né, basicamente isso. Agora o Lá menor, aquela mesma ideia, né? Lá menor com baixo em Dó. E aí eu poderia ter aquela enarmonia, né? O Dó com sexta, que no caso aqui é o Lá menor com baixo em Dó. Depois eu tenho Si menor 7 bemol 5, que aí a gente tem essa sonoridade muito linda, muito interessante aqui esse acorde, né? Aqui a terça tá no baixo, que é o Ré, né? E aí, nesse primeiro momento, a gente conclui essas inversões na primeira região aqui, né? Com os acordes do centro tonal maior, né? De Dó maior. A gente vai dar continuidade na mesma ideia agora, só que falando agora nos mais usuais dentro das músicas de modo geral e aplicando em regiões diferentes e entendendo não só essas inversões utilizando a corda 4 aqui, mas a 4, corda 5 e 6 principalmente, né? Ok? Bom, então falando em relação aos acordes mais usuais, são aqueles acordes que a gente utiliza nos clichês de forma quase que natural, né? Quer dizer, toda música que você vai tocar, você tem um centro tonal e você tem um clichê harmônico, e dentro desse clichê harmônico você tem os acordes com notas de tensão, que a gente também já abordou, né, em aulas anteriores, e as inversões, né, que são esses acordes que a gente utiliza pensando referente às tríades e tétrades também, né? Até porque a gente fez aqui no acorde de sétimo grau aqui já com a tétrade. Então, assim, nesse primeiro momento é mais interessante pensar na tríade para simplificar e aí depois adicionar as sétimas, nonas, né, notas de tensão, como foi visto nos modos gregos, né? Bom, então aqui é o seguinte, eu tenho o acorde de Dó, né? Como a gente já viu aqui, a gente tem a inversão aqui da terça. Só que a gente pode utilizar essa inversão da terça, né, pensando no Dó, por exemplo, eu já dei esse salto todo aqui para falar o seguinte. Esse formato de acorde é o mesmo acorde, ó, em região diferente, mas esse aqui é o mais usual, né? Inclusive, por exemplo, eu vou pegar como referência o acorde Ré, porque é onde começa, né, toda essa situação desse acorde de inversão para você entender de forma bem prática e funcional. Seguinte, tem aqui o acorde Ré e a terça dele está localizada aqui embaixo, que é o Fá sustenido, né? Essa notinha aqui, eu tenho ela aqui também, ó, porque aqui eu tenho duas cordas Mis, né? Eu tenho uma Mi aguda aqui e uma Mi mais grave. Então, como eu quero pegar a terça desse acorde e colocar ela no baixo, o que eu vou fazer? Coloco o meu dedo 2 no lugar do dedo 1 e o meu dedo 1 aqui, ó, vem para essa corda 6, né, na casa 2, que é o Fá sustenido, que é exatamente o mesmo Fá sustenido aqui, só que tocado aqui na corda 6. Então eu tenho esse shape aqui, ó, de acorde, né? Muito utilizado, né? Que é bem interessante de pensar. Aqui já a acorde invertido, né? Que é um Mi. E aí eu tenho
aqui já está utilizando inversão e aqui, na verdade, o mesmo shape, só que a diferença é que aqui eu tenho a pestana, né? Então eu tenho que fazer isso aqui. E aqui eu já tenho que tocar essa notinha. Então, Ré com baixo em Fá sustenido. Se eu ando uma casa, eu tenho um Mi menor, né? Com baixo em Sol. Até porque o baixo aqui em Sol é a terça, né? Então, acaba fazendo o acorde realmente ser menor. Bem interessante, né? O Mi bemol, né? Com baixo em Sol, né? Não é o Mi menor, é o Mi bemol, né? Porque eu voltei uma casa. O Mi bemol não tem o Mi sustenido, né? Então aqui Mi bemol com baixo em Sol, agora sim o Mi com baixo em Sol sustenido, e aí para ser um Mi menor eu teria que manter aqui e voltar o meu dedo 2 aqui. Aí sim, né? Então esse shape aqui, na verdade, é um shape com terça no baixo, mas acordes maiores, né? Porque a terça é maior, a não ser que eu volte aqui uma notinha, né? Então esse shape eu tenho aqui, né, o Mi com baixo Sol sustenido, Fá com baixo em Lá, aí o Fá sustenido com baixo Lá sustenido, Sol com baixo em Si, que seria esse mesmo aqui, não. E é interessante também pensar o seguinte, esse shape do Sol, lembrando que eu tenho essa pestana aqui, eu teria que pensar da seguinte forma. Se eu ando uma casa aqui, mais uma, embora isso aqui seja muito usual, né? Também, né? Então eu tenho então esse acorde, né? O que a gente chama de baixo, né? A nota mais grave do acorde, né? Caminhando aqui, então eu tenho aqui Ré, aí depois eu tenho um Lá com baixo em Dó sustenido, por quê? Que é aquela mesma ideia, eu tenho aqui um Sol com baixo em Si, aí eu andei mais um Sol sustenido com baixo em Dó, aí mais um Lá com baixo em Dó sustenido. Se eu andar mais uma, Lá sustenido com baixo em Ré, mais uma, Si com baixo em Ré sustenido. Veja, mais uma inversão, né? Para o acorde de Si. Então eu tenho esse formato aqui, que é um pouco mais aberto, né? Do mesmo modo que esse acorde aqui na parte de cima, né? Um pouco mais aberto também. Mas são acordes simples, né? De se fazer e de se utilizar. Então é importante pensar nesses acordes, inicialmente, em decorar, né? É claro que você precisa saber fazer os acordes, mas a ideia, né? Eu estou pontuando duas situações. Uma é você saber montar o acorde pensando na tríade ou na tétrade dele, e a outra é, bom, vou decorar primeiro os acordes mais usuais e aqueles acordes que, se eu for estudar uma música ou pegar a cifra dela na internet, eu vou me deparar, né? Quer dizer, esse acorde aqui, obviamente, você vai se deparar, né, com ele, com esse tipo de inversão, né? É muito usual, né? Esse outro aqui, a mesma coisa, né? E outros acordes também, como por exemplo, se eu fizer aqui o acorde Fá, eu vou me deparar muito com esse tipo de inversão, né? Que é a quinta no baixo. Na verdade, até facilita na hora de montar o acorde, porque você não tem a necessidade aqui da pestana. Então, eu montei o acorde de Fá, e aí eu trouxe o meu dedo 1 lá para casa 1 na corda 2, e aí eu tenho o Fá com baixo em Dó. Se eu ando, Fá sustenido com baixo Dó sustenido, ando mais um, Sol com baixo em Ré, Sol sustenido com baixo Ré sustenido, Lá com baixo em Mi, e assim por diante, né? Quer dizer, utilizando o cromatismo, né? Então, vimos aí, inicialmente, dois shapes, né? Que a gente chama de shape, né? O acorde mais usual. Então, temos aí na corda 5, né? Um shape usual de inversão, agora na corda 6, extremamente usual também, né? E o interessante que a gente viu para acordes menores aqui, né? Agora a gente também pode pensar em acorde maior, né? Se a gente faz aqui o Ré, né? E aí a gente coloca o dedo 4 aqui,
é uma inversão, né? A terça está no baixo, mas para mim, particularmente, isso aqui não, tecnicamente falando, não é tão tranquilo de fazer, né? É um pouco desconfortável. Então o que que eu faço? Aí é o seguinte, eu faço, né? Eu e vários outros, né? Guitarristas e violonistas. Ao invés de eu tocar aqui, ó, utilizando a terça aqui, como a terça ela já vai estar aqui, então eu não replico ela. Eu toco aqui terça, quinta e tônica. E ainda tem aqui uma nona, né? Que é o Mi. Esse acorde é muito lindo, né? Que é um Ré com baixo em Fá sustenido, né? Um Ré com nono com baixo em Fá sustenido. Que é um acorde usual, por exemplo, nessa música aqui, ó. Agora, monto ele. E é interessante que essa música, assim como várias outras, né, utilizam esse tipo de acorde para exatamente dar essa sensação, né, ou essa impressão de movimentação no baixo, ou seja, a nota mais grave, né? Então, quando eu toco pensando, né, quer dizer, o baixo, olha que interessante. Aqui. Então, o baixo caminhou um cromatismo aqui, ó. E finalizou aqui. Muito interessante isso, né? Bem pensado. Então é interessante não só entender e tocar, obviamente, como perceber sonoramente, né? Utilizar a percepção musical, né? Quer dizer, é uma música que todo mundo conhece, independente, né? Seja essa aqui ou qualquer outra música, né? Que todo mundo conheça, né? E que você conhece, que está cansado até de ouvir, né? Quando você começa a perceber a sonoridade e entender o que o instrumento está fazendo, aí sim você começa a ter a sua percepção referente à parte da linguagem musical, né? Então, quando você vai falar um idioma, é importante você perceber a fonética, a parte dos sons, né? Óbvio, pensando num aspecto auditivo, né? Porque aí, se for uma língua de sinais, por exemplo, a percepção vai ser outra, né? Mas pensando nesse aspecto, aí sim é fundamental a parte auditiva, você ter a percepção e saber distinguir a sonoridade. Então isso aí vai fazer com que você tenha essa percepção na hora que você está tocando, né? Ou seja, a hora que cabe um acorde com inversão, a hora que cabe um acorde no estado fundamental, né? Ou com primeira inversão, segunda inversão, né? Então agora a gente vai falar sobre os acordes com segunda inversão, né? Lembrando o seguinte, né? Como é um curso para iniciante, é fundamental você perceber o seguinte: eu simplesmente estou fazendo um background, né,
dando uma base, uma cama, uma sustentação, para que aí sim, em um segundo momento, onde você for estudar esses assuntos mais a fundo, você tenha realmente uma base prévia para poder perceber e entender sobre o assunto. Porque sem essa base, obviamente, você não vai conseguir nem entender e muito menos perceber. Bom, então, falando agora das inversões, né? Pensando na segunda inversão, ou seja, a quinta nota do acorde, né? Ou seja, a gente pensando na tríade lá, Dó, Mi, Sol, agora o Sol no baixo, a gente vai trabalhar as inversões, né? Com a quinta no baixo. Óbvio que eu estava com o violão aqui mais embaixo, agora eu vou colocar o violão assim, basicamente para você conseguir acompanhar de uma forma mais prática, né? Por quê? O que acontece é que quando a gente toca assim, basicamente o que acontece quando a gente toca com o violão mais baixo aqui, a gente perde esse ângulo aqui, né? De tocar. Então aí, em geral, eu faço o quê? Cruzo a perna aqui, coloco o violão em cima e dou um apoio melhor aqui para eu conseguir posicionar melhor a minha mão esquerda, né? Mas no caso, eu cansei, né, de estar com a perna cruzada aqui, coloco o violão e apoio ele no colo aqui. Aí sim, agora eu vou colocar o bíceps aqui. E aí não vai ter problema, porque eu estou utilizando a palheta, né? E posso utilizar uma técnica chamada de palm mute, que é mais usual em guitarra, mas a gente utiliza também no violão. Então aqui é o seguinte, eu coloquei, obviamente eu não vou utilizar o palm mute, mas eu consigo apoiar o violão aqui. Isso eu estou explicando por quê? Porque são técnicas distintas, né? Então de repente você está vendo eu colocar o violão de uma forma diferente da que eu falei lá na primeira aula, né? E vai falar, caramba, mas você falou uma coisa e agora você está fazendo de outra forma. Não, na verdade é que existem várias formas, né, de se fazer, de se tirar o som do instrumento, de posicionar o instrumento, mas é claro que para você fazer isso, você precisa ter toda essa base prévia para aí você depois quebrar todas essas regras, né? Então, assim, as regras, de fato, elas são feitas para serem quebradas, né? Então, você tem as regras, inicialmente você segue, você domina, e depois você quebra essas regras e aplica as suas próprias regras, né? Mas para você chegar nesse nível, obviamente, inicialmente você consegue aplicar um tempo aí de estudo prévio, né? Para aí sim chegar nessa técnica de domínio para depois simplesmente falar, não, eu consigo tocar de qualquer forma e para mim tá tranquilo. Ok, se você consegue tirar o som, esse é o objetivo. Beleza, então voltando aqui para o assunto, o acorde de Dó. Então eu toco o acorde de Dó aqui na tríade, né? Se eu quiser tocar aqui de novo, tudo bem. Ok, a quinta é o Sol aqui. Então o que eu vou fazer? Meu dedo 3 aqui, que estava na casa 3, na corda 5, ele sobe. E o meu dedo 4 entra no lugar dele. E aí eu toco tudo, né? Então, essa corda 6 aqui eu acabo tocando também. Então, Dó com baixo em Sol, né? Então, vimos aqui o Dó com baixo em Mi. E agora o Dó com baixo em Sol, né? Bem interessante. Da mesma forma, por exemplo, eu tocando o Ré menor aqui, aqui é a tônica, aqui é a terça, né? E agora, se eu quiser fazer um Ré menor com baixo em Lá, eu tenho uma corda Lá solta aqui, então eu posso tocar. Interessante. Bem simples, né? Só o fato de eu alterar a corda que eu estou tocando mais grave, eu alterei o acorde, né? A nomenclatura do acorde, que é um Ré menor com baixo em Lá. Então, ok, agora vamos tocar o Mi menor. Olha que interessante, né? O Mi menor, eu tenho aqui a sexta, que é a sexta corda aqui, que é o Mi, né? No baixo. Mas se eu quero fazer com a quinta no baixo,
a nota que eu estou tocando aqui é a quinta. Então é só eu evitar essa sexta e partir o acorde, né, na mão direita aqui, da quinta corda, que eu já estou segurando aqui, ó. Estou pressionando aqui. Então tem um Mi menor, né? Então, Mi menor com baixo na quinta, né? Fá. A gente, né, acabou vendo o Fá com a quinta no baixo aqui, o Dó, né? Então, quer dizer, tenho aqui um Dó, eu desço o dedo 2 e coloco o meu dedo 4 aqui, né? Ou se eu estiver pensando no Fá, eu tenho um Fá aqui, e aí eu desço meu dedo 1 aqui, lá para casa 1 na corda 2, e aí toco. Agora o Sol com a quinta no baixo, e aí é o Ré, né? Então a gente tem a opção de pegar, né, o Fá e trazer ele para cá, ou a gente pensar, né, nas notas do acorde de Sol, né, e colocar o Ré no baixo. Então a gente poderia pensar, por exemplo, nessa corda aqui, solta, Ré, Sol, Ré, Sol. E cadê o Si, né? Então teria que ser aqui. Exatamente. Um Sol com baixo em Ré. Interessante isso aqui. Sol com baixo em Ré. Né? Poderia ser assim. Ou poderia ser assim. Ok. Agora, o Lá menor. A quinta do Lá. Lá, Dó, Mi. Né? Quer dizer, se eu tenho um Lá menor e aí eu toco essa sexta corda como nota mais grave, né? Ou se eu tenho um Lá e ao invés de tocar o Lá como nota mais grave, toco aqui a corda que eu estou segurando, que já é um Mi, ou aqui. Então eu tenho um Lá menor com baixo em Mi, ou seja, inversão de segundo grau, quinta no baixo, né? E aí por último eu tenho o Si menor 7 bemol 5, né? Que temos a inversão com a terça, e agora a gente pode montar com a quinta no baixo, ou seja, o Fá, né? Então, se eu faço isso aqui, o acorde já está dessa forma. Agora eu só preciso esse Si, né? Onde é que eu tenho um Si aqui para resolver essa situação? Então, eu vou pegar esse Si, colocar do lado de cá. O Lá eu vou ter que pensar de uma outra forma. Vou pensar ele aqui. Para não ficar dessa forma que eu estou montando aqui, com dois dedos assim, aí pulando, uma forma estranha de colocar, né? Eu vou fazer aqui uma meia pestana, dedo 2 aqui pegando na casa 4, né? Na corda 3 e o meu dedo 4 aqui, ó, e eu tenho um acorde, né, de Si menor 7 bemol 5, só que o baixo tá a quinta tá no baixo. Então eu tenho ele aqui e ele aqui. Muito bonito esse acorde, né? Então, Si menor 7 bemol 5, Si menor 7 bemol 5 com baixo em Ré e Si menor 7 bemol 5 com baixo em Fá. Então a gente fez aí primeira e segunda inversão, né? Ou inversões, né? De Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si menor 7 bemol 5. Esse é o centro tonal de Dó, obviamente. E aí essas aplicações podem ser feitas em todos os outros centros tonais, né? Pensando no acorde de Ré, Mi e assim por diante. Aqueles centros tonais maiores que a gente viu, né, que são gerados da escala diatônica, né, do sistema 5, o CAGED, né, que obviamente você já deve ter estudado. Se não estudou, volta lá nas aulas anteriores e vai dar uma estudada para entender do que eu estou falando, né. Então, assim, não vou falar resumindo, né, mas sintetizando essa ideia, né, porque obviamente é difícil você falar em resumir um assunto gigantesco e de tamanha importância, né? Mas eu vou sintetizar os pontos que eu considero mais importantes, né?
Primeiro, entender sobre tríades, saber a formação do acorde, né? Saber o acorde no estado fundamental, né? Que é o básico, você tocar o acorde. Saber o acorde na primeira inversão e na segunda inversão. Por quê? Agora vai chegar um conteúdo fantástico dentro disso que a gente está falando, que são os acordes em tríade abertas, né? E óbvio que isso aqui é um assunto, eu posso dizer que é exclusivo, né? Porque é uma forma que eu vejo a maneira de tocar as tríades abertas de uma maneira simplificada, né, para quem está iniciando e principalmente para quem quer entender sobre acordes e ter o domínio no braço do instrumento da forma mais prática possível, né? Então agora a gente vai falar sobre tríades abertas, pensando já e aplicando essa parte de inversões, né, dos acordes. Bom, então a gente vai aplicar de forma prática essa ideia, né, ou esse conceito de tríades abertas, dividindo as 6 cordas, né, obviamente, em grupos. Então vai ser o seguinte: corda 6 e 5 e 3, né, que a gente vai pular aqui a corda 4, né? Então o primeiro grupo a gente vai pensar assim: corda 6, 5 e 3. Segundo grupo a gente vai pensar em corda 5, corda 4 e corda 2. E terceiro grupo, a gente pensa em cordas 4, 3 e 1. Então, primeiro grupo, segundo e terceiro. A gente dividiu aqui em 3 grupos. E aí, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o centro tonal de Sol maior, né? Porque a gente está fazendo tudo em Dó, agora vamos fazer em Sol, né? Então, em Sol, a gente pensa no centro tonal. Sol, depois do acorde Sol a gente tem Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor e Fá sustenido menor 7, bemol 5. É um centro tonal que a gente já viu em aulas anteriores, né? Quando a gente falou sobre centros tonais, a gente passou um por um. Então, se você tiver estudado a aula, obviamente você vai ter aprendido isso aqui, né? Se não aprendeu, volta lá, treina e depois vem aqui para entender. Ok, continuando a ideia, seguinte, nós vamos pegar esses acordes e pensar em tríades, né? Então, a primeira tríade é do acorde Sol. Então, Sol, Si, Ré, tríade. Depois, segundo acorde, a gente tem Lá, Dó, Mi, é o Lá menor, né? Depois, Si, Ré, Fá, sustenido. Aí você tem um Si menor. Depois o Dó, Dó, Mi, Sol. Depois o Ré, Ré, Fá sustenido, Lá. Ou seja, sempre no centro tonal de Sol, qualquer Fá que aparecer é sustenido, né? Depois o Mi menor, então é Mi, Sol, Si. E aí, por último, o Fá sustenido menor 7, bemol 5, né? Só que esse a gente pode até deixar de lado inicialmente. A gente vai tocar só os 6 primeiros acordes, né? Pensando em tríades abertas. Então, eu vou utilizar inicialmente o grupo 2, né? Que é a corda 5, corda 4 e corda 2. E aí, o que acontece? Essa tríade, ela só pode existir aqui utilizando, isso é uma regra, tá, pra gente, na hora de tocar, utilizando corda 5, corda 4 e corda 2. Então, se eu for montar aqui um acorde Sol, eu tenho aqui Si, Sol, Ré. Isso aqui já é uma tríade de Sol, né? Só que já está invertida, né? Com o baixo em Si. Então eu tenho um Sol com tríade aberta, né? Um Sol com baixo em Si. Ok, agora se eu for pensar num acorde de Lá menor, a ideia é a mesma, eu mantenho o padrão aqui, né? Levo, só que agora eu diminuo a terça que vai estar aqui, porque a terça está no baixo. Então, Lá menor que eu tenho aqui é um Dó, um Lá e um Mi. Então, eu tenho aqui um Lá menor. Si menor, mantém o mesmo padrão, né? Que é o Ré, Si, Fá sustenido. Aí depois eu vou pro próximo acorde que é o Dó. Aí agora, ao invés de ser menor, que é aberto aqui, eu só fecho o Dó com a terça no baixo, que eu tô seguindo aquele critério, né, de tríade, né? Então, terça, tônica e quinta.
Com esse tipo de formação eu tenho, né? Terça, tônica, quinta. Ou seja, o dedo 1 é terça, o dedo 5 aqui, ou o dedo 4, né? Que a gente vai falar na mão esquerda, né? Dedo 4, a corda 4, na casa 5 aqui, a gente tem a tônica, né? E aqui nós temos a quinta, com o dedo 2 na casa 3, na corda 2 aqui, no Sol, né? Então temos aqui Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré e Mi menor. Então temos. Então temos aqui as tríades abertas, né? A gente acabou de fazer um centro tonal. A gente poderia utilizar isso aqui para fazer um clichê harmônico, né? Por exemplo, Sol, Ré, Mi menor, Dó, Lá menor. Então poderia fazer. Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Si menor, Lá menor, Sol. Ok, então aí fizemos o centro tonal, né? Tocando as notas do centro tonal em tríades abertas, né? Eu utilizei aqui o grupo 2, né? Corda 5, 4 e 2. Eu poderia fazer a mesma ideia utilizando aqui as cordas de baixo, a corda 4, corda 3 e corda 1, né? Então, se eu pensar na tríade, por exemplo, de Sol, né? Nessas cordas eu tenho que pensar aqui. Aqui eu tenho um Sol, né? Aqui eu tenho um Si, Sol, Si, né? Utilizando essa mesma regra, né? Só vale essas aqui. Então, Sol, Si, ok. Agora, onde é que eu vou ter um Ré aqui mais próximo, né? Quer dizer, se dessa forma eu não consigo, aí eu penso, aqui eu tenho um Sol, aqui eu tenho um Ré e aqui eu tenho um Si. Ah, ok. Então eu já montei, né? Um Sol com, obviamente, aqui a tônica, né? Mas aí eu posso pensar agora na inversão, né? Então, aqui a tônica tá no baixo, ok. Mas e se eu quiser, por exemplo, a terça no baixo, que é o Si? Então eu tenho um Si, tenho um Ré, e agora onde é que eu vou ter um Sol, que eu vou conseguir montar esse acorde, né? Então essa é a ideia, quer dizer, você vai pegar notas do acorde em tríade e vai aplicar elas dentro do grupo de cordas aqui. Então, por exemplo, Si, Ré e o Sol aqui, para eu tocar nessa corda 1, onde ele vai estar? Ele vai estar longe lá, vai estar muito aberto. Então, certamente aqui não funcionaria. Então, eu posso pensar aqui, Si, Sol e Ré. Aí, funciona, né? Aí, dessa forma, eu vou montando os acordes, né? Ou os shapes. Então, aqui, estado fundamental. Aqui, interessante, né? Que acabou ficando muito parecido com esse aqui, né? Aqui, só que aqui embaixo. Quer dizer, se aqui eu tenho a terça no baixo, se eu voltar uma casa, aí é uma terça menor, né? Aí, ou seja, o Sol menor, né? Com a terça no baixo aqui. Então, estado fundamental, terça no baixo. Ok, agora a gente precisa montar com a quinta no baixo. É Sol, Si, Ré, né? Então agora, a notinha aqui, Ré. Eu preciso tocar um Si, né? Utilizando essa corda Sol aqui, onde eu vou ter um Si, né? Quer dizer, eu vou ter ele aqui, né? Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Então eu tenho um Si aqui
E aí depois eu preciso da notinha Sol. Então eu tenho aqui, quer dizer, para eu fazer isso aqui fica bem complicado porque eu não tenho o cutaway, né, do violão. Então eu trago essa ideia para cá, né? Quer dizer, eu tenho aqui a corda Ré, né? Eu tenho, se eu for pensar da mesma forma aqui, né, no grupo. Então aqui, quinta no baixo, então corda Ré, depois o Sol aqui, depois o Si, quer dizer, isso aqui, ó. Lembrando o seguinte, que essa pestana aqui, né? Se eu tivesse um capo e colocasse aqui, seria a mesma coisa, né? Então eu tenho aqui um acorde de Sol, né? Com tríade aberta, só que com a quinta no baixo. Então aqui, eu inicio com a quinta no baixo, depois eu faço aqui Sol, Ré, Si, estado fundamental, depois aqui a terça no baixo. Então, o mesmo acorde, né? Tem aqui e tem ele aqui. Que inclusive muito bonito nessa região, né? Ok, então assim, na região que a gente trabalhou corda 5, corda 4 e corda 2, eu toquei aqui o centro tonal, né? Nessa outra região eu toquei um acorde, aplicando ele aqui, mas aí é óbvio, né? Que você pode tocar o centro tonal todo também, fazendo a mesma ideia, né? Você pega um acorde, monta ele e vai replicando. Essa é a ideia, lembrando que isso aqui é um background, né? Para que, se você tiver de fato um interesse em aprofundar no conteúdo, você de fato tenha essa iniciação, né? Então, partindo agora para esse terceiro grupo, né? Que a gente vai utilizar a corda 6, corda 5 e corda 3. E aí a gente pode pegar, por exemplo, o acorde de Sol também, a mesma ideia, né? Você utilizar as tríades Sol, Si e Ré. Ok, então essas tríades a gente vai aplicar elas na corda 6, 5 e 3. Então a gente já vai aplicar pensando nas inversões, né, da melhor forma possível. Então aqui é o seguinte, inicialmente eu tenho Sol, tenho Ré e tenho Si. Então ficou muito fácil aqui montar essa tríade. Agora a gente tem aqui terça, quinta, e agora onde a gente tem o Sol, né? A gente quer dizer, a gente tem aqui, né? Então eu posso montar ele assim também. Ou fazer uma pestana aqui, Si, Ré. Se bem que aqui é o Dó, né? O Sol tá aqui. Então eu vou ter que pensar de uma forma diferente. Si, Sol e pensando aqui no Ré. Bom, nessa nota aqui, vai ter essa abertura e ao invés de fazer a abertura eu faço uma pestana para pegar a nota aqui na casa 7, né? Só lembrando o seguinte, isso aqui eu tô montando, obviamente, juntamente com você que está acompanhando. Então é claro que eu estou parando aqui pensando um pouco nas notas, né? Como eu falei, você tem as usuais e você tem o estudo onde você aprende a montar os acordes para você tocar, e essa é a ideia, né? Então, assim, inicialmente decora os que são usuais e aí aprende os outros acordes montando. E aí é óbvio que vai ficar de uma forma mais usual a partir do momento que você começa a treinar todos os dias, né? Em aulas anteriores eu falei muito sobre isso, né? Da questão de estudar 30 minutos por dia, 1 hora se possível, né? Então, voltando aqui, montei o acorde.
E o mesmo acorde de Sol, né? Também com tríade aberta. Então eu vou pegar aqui Ré, Si, Sol. Só lembrando o seguinte, né? Quando você tem um canto, aí fica mais fácil. Então nesse caso aqui, para eu tocar ele aqui, né? Aí eu teria que pegar essa corda, afinar ela em Ré, né? A sexta em Ré, para eu conseguir fazer a mesma ideia que eu fiz nas notas de baixo. Então por isso que eu estou fazendo aqui. E obviamente é um pouquinho mais difícil porque não tem a abertura do cutway aqui. Mas é claro que é um tipo de acorde que inicialmente não vai ser tão usual, né? A aplicação dele vai ser bem menor. Porém, é importante entender que quando você monta esse tipo de acorde aqui, você pode voltar aqui, né, para outras notas, né? Isso aqui é interessante, do mesmo modo do cromatismo que nós fizemos nos outros acordes. Então, basicamente, é uma pequena introdução, né, inclusive exclusiva, né, dentro desse curso, falando sobre tríades abertas, né, que é um assunto que não é tão difundido, embora seja utilizado de forma não tão esporádica, mas eu diria que de forma muito pontual em algumas gravações, em algumas produções, em algumas músicas, né? Que vale a pena você estudar e aproveitar, obviamente, esse conteúdo. Bom, agora algumas considerações finais, né? Para essa aula 5, que é importante a gente recapitular e entender. Bom, a gente falou muito sobre acorde, né? A formação do acorde aplicando a inversão de primeiro e segundo graus, né? De primeiro grau, de segundo grau. E também falou dos acordes abertos, né? Assim, a gente deu um background para você entender sobre o que se trata, né? Acorde aberto, né? E inversão ou inversões, né? Então é importante você entender o seguinte, que se você estuda todos os dias, de 30 minutos a 1 hora, e dentro desse seu estudo, de forma prática, você procura entender o que é cromatismo, o que é a escala diatônica, o que é o caged, o que é a escala pentatônica, tríade, e todos esses assuntos que a gente já abordou em aulas anteriores, é importante você entender que tudo isso aí é uma somatória de conhecimentos que vão levar você para o seu objetivo, que é tocar o seu instrumento. Então, é de fundamental importância você entender que se você não estuda de forma diária e não pontua aquilo que você aprende ou aquilo que você tem dúvida, porque é importante abrir um parênteses e pensar da seguinte forma. Se eu perguntar para você, tendo em vista que você não é um piloto de avião, se eu perguntar para você, você tem alguma dúvida sobre pilotar um avião? E você falar para mim que tem dúvida, pressupõe que você está aprendendo ou pelo menos fazendo o curso de pilotagem de avião, né? Agora, se você pergunta para mim, você tem alguma dúvida? Eu vou falar para você, eu não tenho nenhuma. Na verdade, eu não tenho a menor ideia, né? Porque a gente só tem dúvida de fato de algo que a gente está estudando, né? Então, se surgirem dúvidas, é ótimo e, na verdade, normal, né? Por quê? A gente só vai ter dúvida daquilo que a gente tem um contato e pelo menos quer ter aquele conhecimento, né? Ou seja, a gente se propôs a estudar aquilo ali. Então é importante entender que qualquer dúvida que surge dentro do projeto de estudo ou do processo de estudo é porque a gente de fato está começando a entender do que se trata o conteúdo, né? Caso contrário, de fato, a gente não daria a mínima ou faria igual várias pessoas fazem, né? Iniciam um curso, seja ele de violão, inglês ou qualquer outra coisa, e começa a ter alguma certa resistência, né? Porque acha difícil. Na verdade, não é que seja difícil. Na verdade,
não houve empenho suficiente ou desejo suficiente para aprender aquilo ali. Porque na verdade a gente pode aprender o que a gente quiser de fato. Só que tudo exige dedicação, né? E principalmente o desejo e a vontade, né? De fato de dominar aquilo ali. Então essas são as considerações referentes à aula 5, né? De uma série de 8, ou seja, temos mais 3 aulas para a gente concluir esse curso. E até agora nós já falamos muita coisa relevante, óbvio, para quem está iniciando essa jornada no estudo do violão. E para quem já toca, pode entender e aprimorar aquilo que já sabe, né? Então, é de fundamental importância que você assista cada uma dessas aulas. Por quê? Nessas 3 últimas aulas, a gente vai fazer um rapisódio de todos esses elementos que a gente pontuou, né? Um pouco teórico, um pouco prático, e agora aplicar isso em repertório, né? Em músicas. Então, eu vou separar algumas músicas específicas para apresentar nas aulas seguintes. Na verdade, eu já tenho essas músicas, né? Obviamente, por conta de direito autoral, a gente não vai poder utilizar um playback para tocar junto, né? Mas eu vou falar, óbvio, o nome da música, vou passar o clichê, as seções da música, né, do repertório, a parte rítmica, dentro daquilo que a gente já estudou, né? Se você assistiu às outras aulas, sabe do que eu estou falando. E aí sim, nessas 3 últimas aulas, a gente falar de forma aplicada nas músicas. Então é tocar e simplesmente aplicar tudo aquilo que a gente já viu. É claro que em um momento ou outro eu vou abrir um parênteses para a gente poder pontuar algum elemento técnico que porventura tenha faltado, né? Porque sempre, por mais que a gente procure falar sobre cada elemento de forma fragmentada e isolada, sempre acaba faltando um elemento ou outro dentro desse processo. E nosso conteúdo dessa aula fica por aqui. Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!